Encorajo-o a estudar essa passagem cuidadosamente. Observe como esse povo era negativo, queixoso, pronto para desistir com facilidade, preferindo voltar à escravidão a continuar através do deserto até a terra prometida. Na verdade, eles não tinham um problema, eles eram o problema. Maus pensamentos produzem más atitudes. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? Números 20, versículo 2 ao 4. É fácil ver, por meio de suas palavras, que os israelitas não estavam confiando em Deus de maneira alguma. Eles tinham uma atitude negativa de fracasso. Eles decidiram que iriam fracassar antes mesmo que tivessem realmente começado, simplesmente porque cada circunstância não era perfeita. Eles exibiram uma atitude que veio de uma mentalidade errada. Más atitudes são fruto de maus pensamentos. Falta de atitude e gratidão. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Números 21, versículo 4 e 5. Juntamente com as outras atitudes más que já vimos nos versículos anteriores, nessa passagem nós vemos evidências nos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não poderiam deixar de pensar sobre o lugar de onde tinham vindo e onde haviam ficado por tempo suficientemente longo para chegarem onde eles estavam indo. Teria ajudado se eles levassem em consideração o seu patriarca Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afetassem seu futuro negativamente. Com contendas não há vida. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra, tornando mais difícil se obter forragem. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Gênesis 13, dos versos 7 ao 11. Abraão conhecia os perigos de viver em luta. Portanto, ele disse a Ló que eles precisavam se separar. Para andar em amor e assegurar-se de que não haveria luta entre eles no futuro, Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu o melhor, o Vale do Jordão, e eles se separaram. Devemos nos lembrar de que Ló nada tinha até que Abraão o abençoasse. Pense na atitude de Abraão, que Abraão poderia ter tido, mas escolheu não ter. Ele sabia que se agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Levante os olhos e veja, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13, versos 14 e 15. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, do lugar onde ele estava para o lugar que Deus queria levá-lo, mesmo que ele se encontrasse em circunstâncias menos desejáveis depois da sua separação do seu sobrinho. Abraão teve uma atitude correta sobre sua situação, e como resultado, o diabo não poderia impedir as bênçãos de Deus sobre ele.
Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação e o abençoou poderosamente de todas as maneiras. Encorajo-o a olhar positivamente as possibilidades do futuro e começar a chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Romanos 4,17. Pense e fale sobre seu futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado em seu coração, e não de acordo com o que você viu no passado ou até mesmo está vendo no presente.